Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre ponto médio de um segmento. Ponto médio é um ponto que divide um segmento em duas partes congruentes, ou seja, duas partes de mesmo tamanho. Nesse gráfico podemos observar que temos aqui um segmento AB e o ponto M está localizado no centro desse segmento. Na aula de hoje nós vamos falar como encontrar as coordenadas do ponto médio. Observe que se eu tenho um ponto A, eu vou ter um x de A e um y de A. Se eu tenho um ponto B, nós vamos ter um x de B e um y de B. Esse ponto central, o ponto médio, ele vai ter também um x de A que vai estar exatamente no centro entre xa e xb. E para encontrar esse valor central, basta fazer a média aritmética entre o xa e o xb. Da mesma forma, com o y, para encontrar o ponto médio, o y do ponto médio, basta fazer uma média aritmética entre o ya e o yb. Então a fórmula vai ficar dessa forma. Então, para encontrar as coordenadas do ponto médio, a gente vai fazer a média entre o x, ou seja, nós vamos ter xa mais xb dividido por 2. A mesma forma com o y. Nós vamos ter quem? Nós vamos ter ya mais yb dividido por 2. Dessa forma, a gente vai conseguir encontrar as coordenadas desse ponto aqui, ponto central. Simples, não é? Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Determine as coordenadas do ponto médio do segmento A e B. Então, para encontrar as coordenadas do ponto médio, nós já vimos aqui de uma forma bem fácil, basta fazer a média entre os x e a média entre os y. Ok? Então, fazendo uma média com o x e uma média com o y, nós vamos ter a seguinte situação. O xa vale 2, o xa vale 2, o xb vale 10. Então, seria 2 mais 10 dividido por 2. O ya vale menos 5. O yb vale 3. Fazendo a média entre menos 5 e 3, a gente vai encontrar as coordenadas do ponto médio. Então, nesse caso aqui, vai ficar 2 mais 10, 12. 12 dividido por 2 dá 6. A mesma coisa com y. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, o ponto de coordenadas 6 e menos 1 é o ponto médio do segmento AB. Vamos ver mais alguns exemplos. Exemplo 2. Dado o ponto A, determine as coordenadas do ponto B, sabendo que o ponto médio do segmento AB é M76. Ou seja, nesse caso aqui, eu já dei o ponto médio. Eu quero saber as coordenadas do ponto B, um dos extremos do segmento. Fazendo um desenho, a gente tem uma situação mais ou menos assim. Está aqui o ponto A, o ponto B e o ponto M que foi dado. Então, nesse exemplo aqui, a gente já tem o ponto médio. Ele está querendo saber quais são as coordenadas desse extremo do ponto B. E como a gente sabe que para calcular o ponto médio basta fazer uma média, então qual seria a média? Nós temos que fazer uma média entre os x, então seria 5 e y, 5 e x, uma média entre os y, que seria 3 e y. E o resultado a gente já tem, que é o ponto médio. Então vai ficar mais ou menos assim. Ó. Olha, a média com o x. Então nós vamos fazer 5 mais x dividido por 2. O resultado desse cálculo, 5 mais x sobre 2, é o ponto médio, que vale 7. Então podemos escrever que x mais 5 sobre 2 é igual a 7. Esse 2 está dividindo. Eu posso passar para o outro lado multiplicando. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que 5 mais x vai ser igual a 14. O 5 pode passar para o outro lado negativo. Então vai ficar que x vai ser igual a 14
menos 5. Ou seja, x vale 9. Então, nós já descobrimos o valor do x. Vamos fazer o mesmo cálculo agora para encontrar o y. Então, o cálculo seria o mesmo, só que agora com os valores do y. Nós vamos ter aqui 3 mais y, dividido por 2 vai ser igual a 6. Então, 3 mais y dividido por 2 vai ser igual a 6. Esse 2 está dividindo, a gente pode passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai ficar 3 mais y igual a 12. O 3 passa subtraindo, então nós vamos ter que y vai ser igual a 12 menos 3. Ou seja, o y é igual a 9. Então, a resposta é que o ponto B tem coordenadas 9 e 9. Coincidência que deu o mesmo valor. Sempre vai dar o mesmo valor. Então, as coordenadas do ponto B é 9 e 9. Vamos fazer mais um exemplo. Entenderam aí? Então, vamos voltar aqui. Então, nessa questão, ele queria saber as coordenadas do ponto B, sabendo que o ponto médio do segmento AB era M de coordenadas 7 e 6. Então, o que a gente fez? A gente fez uma média com o x, uma média com o y, e, dessa forma, chegamos em duas equações, onde a gente conseguiu determinar o valor de x e y. Então, só para a gente verificar, se aqui fosse 9, 9 mais 5 é igual a 14. 14 dividido por 2 dá 7. Confere nosso cálculo. Da mesma forma, se aqui for 9, 9 mais 3 dá 12. 12 dividido por 2, 6. O que indica que nossa resposta é verdadeira. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 3. Encontre o ponto simétrico de A em relação a B. Encontre o simétrico de A em relação a B. A novidade aqui é essa palavra, simétrico. Simétrico de A em relação a B. Vocês já estudaram isso no ensino fundamental? Por exemplo, vamos recordar. O simétrico do 2, o simétrico do mais 2, é o número menos 2. Vamos colocar o contrário aqui, fica mais fácil vocês lembrarem. O simétrico do menos 2 é o número mais 2. Só que quando você fala isso, você está colocando em relação à origem, em relação ao zero. Então, podemos dizer que o simétrico do menos 2 é o mais 2 em relação a zero. Quando eu falo em relação a zero, é porque esse zero está no meio. O zero seria o ponto médio. Então, no nosso exemplo aqui, o simétrico de A em relação a B. Então, nós temos aqui o ponto A. Vai ter o simétrico de A, que eu vou chamar de A', em relação a B. Então, o B vai ficar no meio. Aqui nós vamos ter o simétrico de A em relação a B. Ok? No desenho, ficaria assim. Então, nós temos aqui um ponto A, o ponto B e o simétrico de A de coordenadas x e y. Então, o cálculo desse problema é semelhante ao anterior, onde a gente tinha o ponto médio, uma das extremidades, e faltava a outra. Então, o cálculo é semelhante. Então, vamos calcular aqui agora, então, as coordenadas do simétrico de A em relação a B. Então, nós já sabemos que para calcular o ponto médio, basta você fazer a média entre o x e a média entre os y. Calculando aqui a média entre o x, vai ficar menos 2 mais x, dividido por 2, que é igual a 1. Então, olha aqui, menos 2 mais x, dividido por 2, é igual a 1. Dessa forma, a gente vai conseguir achar o valor do x. Aí, esse 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, vai ficar menos 2 mais x é igual a 2. O 2 está subtraindo, passa para o outro lado somando.
nós vamos ter que o x vai ser igual a 2 mais 2, que é 4. Pronto, nós temos as coordenadas do x. Vamos fazer o mesmo cálculo para determinar as coordenadas do y. Então, em relação ao y, vai ser 4 mais y sobre 2, que tem que ser igual a 6. Então, nós vamos colocar aqui 4 mais y sobre 2, que tem que ser igual a 6. Aí, da mesma forma, esse 2 está dividindo, vai multiplicando. Nós vamos ter que 4 mais y vai ser igual a 12. Ou seja, y vai ser igual a 12 menos 4. Y é igual a 8. Dessa forma, as coordenadas do simétrico de A, que a gente chamou de A', vai ser o x é 4 e o y é 8. Nós encontramos as coordenadas do simétrico de A, que é o A', em relação a B. A gente vai fazer mais um exemplo aqui, envolvendo agora uma outra figura geométrica. É um paralelogramo. Paralelogramo é aquele quadrilátero que tem lados 2 a 2 paralelos. Além de paralelos, eles têm o mesmo tamanho. A gente fala que são lados 2 a 2 congruentes e paralelos. Congruentes é que tem o mesmo tamanho. Aí, nesse caso aqui, determine as coordenadas do vértice D do paralelogramo ABCD a seguir. Uma propriedade importante do paralelogramo seria as suas diagonais. Se a gente traçar aqui as duas diagonais, a gente vai perceber que elas se encontram em um ponto central. Esse ponto central é o ponto médio das suas diagonais. Então, observe que esse ponto médio pode ser facilmente calculado utilizando os pontos A e C. Utilizando os pontos A e C, você consegue encontrar as coordenadas do ponto médio. De posse das coordenadas do ponto médio, aí fica fácil descobrir as coordenadas do vértice D, pois você já tem o B, vai ter o M, vai ficar faltando só o vértice D. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, primeiro, as coordenadas do ponto M. Então, para encontrar as coordenadas do ponto M, a gente vai fazer uma média com o x e uma média com o y. Primeiro, a média com o x. Então, x de A, que é 1, mais x de C, que é 10, dividido por 2. A média com o y vai ser 2 mais 8, dividido por 2. Então, o ponto médio ele vai ter coordenadas. Aqui vai ficar 11 sobre 2. E 2 mais 8 dá 10, sobre 2 dá 5. Então, o ponto médio tem coordenadas... Faltou 2. 11 sobre 2 e 5. Essas são as coordenadas do ponto médio. E aí, nós vamos utilizar aquele mesmo cálculo da questão anterior, pois nós já conhecemos o ponto médio. O ponto médio tem coordenadas 11 sobre 2 e 5. Conhecemos as coordenadas do vértice B. Está faltando descobrir apenas as coordenadas do vértice D, que eu chamei de x e y. Então, vai ficar assim. Aqui, nós vamos fazer a seguinte situação. Como esse ponto médio é conhecido, a gente vai pegar o x, somar com o 3 e dividir por 2 e vamos encontrar as coordenadas do ponto médio. Vai encontrar o x do ponto médio. Então, o cálculo é bem simples. Basta fazer x mais 3, dividir por 2, nós vamos encontrar o x do ponto médio, que vale 11 sobre 2. Então, aqui vai ficar x mais 3, dividido por 2, vai ser igual ao x do ponto médio, que vale 11 sobre 2. Ok? Observe essa equação. Aqui eu tenho, desse lado eu tenho um 2, aqui também eu tenho um 2. Aqui eu tenho um traço, aqui também eu tenho um traço.
Para que fique completamente igual, basta que a parte de cima, esse numerador, seja igual a 11. Então, a gente até, se tivesse um pincel aqui, eu ia cortar esse 2 com esse 2. Mas, na verdade, para que fique completamente igual, basta que o x mais 3 seja igual a 11. Então, vamos escrever isso. X mais 3 igual a 11. Logo, x vai ser igual a 11 menos 3. Então, x vai ser igual a 11 menos 3, 8. Então, nós descobrimos o valor do x do vértice D. Vamos fazer o mesmo cálculo agora para descobrir o y do vértice D. Então, observando agora o y, o cálculo que a gente vai fazer é o seguinte. Vai ser 7 mais y dividido por 2, que é igual a 5. Então, vamos lá. Então, vai ficar 7 mais y dividido por 2, que é igual a 5. Esse 2 está dividindo, eu posso passar para o outro lado multiplicando. Aí vai ficar 7 mais y é igual a 2 vezes 5, 10. Logo, y vai ser igual a 10 menos 7. 10 menos 7, 3. Então, resposta. Ele queria saber as coordenadas do vértice D. O vértice D tem coordenadas. O x vale 8 e o y vale 3. Aproveitando que estamos falando sobre ponto médio, nós vamos falar agora sobre a mediana de um triângulo, que tem tudo a ver com ponto médio. O que é a mediana de um triângulo? A mediana de um triângulo é essa reta em vermelho. É uma reta que liga um vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto. Então, essa reta destacada em vermelho é a mediana relativa ao vértice B. Eu poderia ter uma mediana partindo do vértice A, indo até o ponto médio de BC. Seria uma outra mediana. Poderia ter também uma outra mediana partindo do vértice C, até o ponto médio de AB. Então, o triângulo ele tem 3 medianas. O que a gente vai calcular na mediana? Neste momento, a gente consegue calcular o tamanho dela. Quanto que mede do ponto A, ou melhor, do ponto B até o ponto M. A gente consegue calcular o tamanho dessa mediana. Nosso exemplo aqui. Determine a medida da mediana relativa ao vértice B no triângulo ABC abaixo. Então, eu quero saber a medida da mediana relativa ao vértice B. Então, ela parte do vértice B. Seria essa medida aqui. Ó. Ela sai do vértice B e vai até o ponto médio. Poderia ser relativa ao vértice A. Aí sai do ponto A e vai até o ponto médio. Nesse exemplo, pediu relativa ao vértice B. Então, o desenho seria esse. Então, a mediana BM relativa ao vértice B. Então, a primeira coisa que nós devemos calcular aqui são as coordenadas do ponto M. O ponto M é o ponto médio entre A e C. Então, a gente consegue fazer aqui mentalmente que as coordenadas do ponto M é uma média entre o x e o y dos pontos A e C. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter 1 mais 9 dividido por 2. Então, 1 mais 9, 10, dividido por 2 dá 5. Com o y vai ficar 2 mais 0 dá 2, sobre 2 dá 1. Então, o ponto M tem coordenadas 5 e 1. E o ponto B tem coordenadas 4 e 7. Vamos agora calcular a medida da mediana. A medida da mediana vai ser a distância do ponto B até o ponto M. Nós vamos calcular a distância do ponto B até o ponto M. Essa será a medida da mediana. Então, temos que calcular a distância do ponto B até o ponto M. E na aula anterior, nós falamos da distância. A distância entre dois pontos, vocês lembram? Então, nesse caso aqui, vai ser a distância do ponto B até o ponto M. Distância de BM.
Essa foi a fórmula que a gente falou na aula passada. E aí, a gente vai substituir os valores, lembrando que ΔX é a diferença entre os x. Nós vimos na aula passada que não faz diferença a ordem. Eu posso fazer 5 menos 4 ou 4 menos 5, que elevado ao quadrado vai dar o mesmo valor. Então, vamos lá, substituindo aqui, a distância de BM vai ser ΔX, ou seja, a diferença entre os x. Vai ficar 4 menos 5 ou 5 menos 4 ao quadrado. ΔY é a diferença entre o y. Eu posso fazer 7 menos 1 ou 1 menos 7. Vou fazer 7 menos 1. Aí, nesse caso aqui, nós vamos ter 5 menos 1, melhor, 5 menos 4 dá 1, ao quadrado continua 1. 7 menos 1 dá 6, ao quadrado 36. 36 mais 1 vai dar 37. Então, a resposta é raiz quadrada de 37. Essa é a medida desta mediana BM. Ela mede raiz de 37 unidades. Como a gente falou sobre a mediana, então a gente pode traçar a mediana relativa ao vértice B, relativa ao vértice A e relativa ao vértice C. Quando a gente traça as três medianas, elas vão se encontrar em um ponto. Esse ponto é chamado de baricentro. Olha aqui, ó. Baricentro é o ponto de encontro das medianas. Então, traçando aqui as três medianas, este ponto central aqui é chamado de baricentro, também conhecido como ponto de equilíbrio de um triângulo, ou centro de massa de um triângulo. Se eu tiver um objeto na forma triangular, este baricentro, este ponto aqui, vai ser o ponto de equilíbrio. As coordenadas do baricentro são determinadas pela média aritmética das coordenadas dos três vértices. Então, para encontrar as coordenadas do baricentro, basta fazer uma média com os x, A, B e C, e com os y de A, B e C. Então, o baricentro vai ter a seguinte forma. É muito comum usar a letra G para representar o baricentro. Então, o baricentro ele vai ter as seguintes coordenadas. O x vai ser uma média entre xa mais xb mais xc. Como é uma média aritmética, são três termos, nós vamos dividir por 3. A mesma coisa com y. Então, nós vamos ter ya mais yb mais yc dividido por 3. Então, é dessa forma que a gente vai calcular as coordenadas do baricentro. Como exemplo, determine as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices A, B e C. É bem simples. Para calcular as coordenadas do baricentro, basta você fazer uma média com o x e uma média com o y. Neste exemplo aqui, a média com o x vai ser quem? Vai ficar 1 mais 3 mais 5. Então, x de A, x de B, x de C. 1 mais 3 mais 5 sobre 3. Com y, nós vamos ter 3 mais 5 mais 2. 3 mais 5 mais 2 sobre 3. E aí, só fazer o cálculo. Aqui vai ficar 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 dividido por 3 dá 3. O y vai ficar 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. 10 por 3, a gente escreve 10 terços. Então, as coordenadas do baricentro desse triângulo é 3 e 10.